Muito bem, está começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Quem fala com você aqui é Radamés Dantas e é uma honra estar aqui semanalmente, para algumas pessoas, quase que diariamente, por conta das redes sociais, trazendo duas colunas principais de sustentação para qualquer pessoa que quer se desenvolver. Número 1, conhecimento. Conhecimento, seja ele explícito, seja ele tácito. E, na outra coluna, a conexão. Sejam elas conexões de amizade, sejam elas conexões de parceria. Como assim? Fala um pouco mais, explica um pouco melhor isso. Todos nós, no lado do conhecimento, na era que nós estamos, no século XXI, devemos nos aprimorar quanto aos conhecimentos que nós temos. Em função dessa sobrecarga de informação que nós recebemos diariamente, acabamos entrando em um looping de conhecimentos, novos conhecimentos, só que conhecimentos rasos, curtos. O que mais hoje viraliza, o que mais as pessoas querem ver são vídeos curtos, são conteúdos curtos, falas curtas. Poucas pessoas hoje leem matérias completas de jornais, a maioria só fica na manchete. O fenômeno do conteúdo Twitter, poucos caracteres que dá para a pessoa uma noção daquilo que está sendo dito e pronto. Isso é bom para fazer uma pré-leitura, mas isso não é bom para te dar substância, para te dar conhecimento, te dar solidez sobre alguns assuntos. O que a gente acaba percebendo nas conversas com muitos é aquelas conversas rasas. As pessoas falam de quase tudo, mas no fim das contas, desse tudo que falam, acabam não falando nada, porque não tem nenhuma profundidade no assunto. Mas quando sobre eles estão falando, falam como se fossem autoridades naquele tópico. Pois bem, precisamos adquirir conhecimento geral, que é esse conhecimento que hoje está mais disponível, está de fácil acesso, é verdade, precisamos, mas mesmo esse conhecimento, nós precisamos de um tipo de curadoria, para não gastar o nosso tempo adquirindo conhecimento que não agrega. Os conhecimentos gerais a gente adquire e precisamos tê-los através de livros, através de filmes, de documentários, de aulas presenciais ou online, de conversas com outras pessoas que já têm conhecimento naquilo que está falando, através de podcast. Há vários caminhos para você adquirir. E, atualmente, há uma maneira mais, digamos, refinada de adquirir conhecimento geral através das inteligências artificiais. É possível você adquirir conhecimento um pouco mais profundo em assuntos que não são apenas manchetes ou pequenos textos de Twitter ou pequenos vídeos de uma rede social. A inteligência artificial tem esse poder atualmente de aprofundar assuntos e assim você tirar dúvidas a respeito de praticamente qualquer tema na atualidade. Dada essa disponibilidade dos conteúdos, fazem com que você tenha acesso a eles. E as inteligências artificiais acabam filtrando, acabam fazendo esse trabalho de um pouco de curadoria e você pode sim adquirir conhecimento de qualidade. Ok, primeiro pilar, conhecimento, primeira parte do pilar conhecimento geral. Mas você precisa também adquirir conhecimento específico. Aquele conhecimento que vai te tornar um expert sobre. Precisamos de expert. Em áreas de conhecimentos técnicos, nós precisamos sim de pessoas que sejam expert naquilo que fazem. Você não vai fazer uma cirurgia cardíaca com um clínico geral. Você precisa fazer isso com alguém que tenha formação, que tenha experiência na área de cirurgia cardíaca. Daí a necessidade de especialistas para necessidades pontuais. Aquilo que é pontual precisa de conhecimento pontual. Aquilo que é geral, você precisa de conhecimento mais geral. É assim em qualquer área, na medicina, na educação, na família, na saúde, espiritualmente, financeiramente, profissionalmente, em qualquer área de atuação, nós temos esses dois pontos e você precisa analisar hoje. Faça a sua autoavaliação. O quanto de conhecimento geral que eu tenho? Provavelmente é muito pouco. A nossa zona de competência ela é absurda, dada a quantidade de conhecimento que é gerado. É óbvio e é provável
e não tem nada de errado nisso, você não sabe tudo. E não irá saber, porque você tem limitações físicas. Entretanto, se requer que você busque muito mais do que antigamente ter esses novos conhecimentos, porque a quantidade de pessoas que está adquirindo os novos conhecimentos é muito grande. Na sua área, se você é um filmmaker, se você é um escritor, se você é um médico, e aí eu poderia citar todas as profissões, todas elas precisam ampliar, e elas estão fazendo isso, os seus conhecimentos gerais, para que tenha um repertório maior. A criatividade, que é a matéria-prima da inovação, que é o tema do nosso programa, ela aumenta na medida e na proporção do aumento de repertório. Qual é o tamanho do seu repertório? Do quanto que você já sabe? Podemos quantificar? Dá para saber a quantidade? A criatividade, ela busca a qualidade da quantidade. Então, se você tem um repertório curto, se você não lê livro nenhum, não está assistindo nenhum conteúdo novo, não está lendo, não está buscando, não está aprendendo nada de novo, o seu repertório é limitado. E por ser limitado, o seu conhecimento técnico também poderá sofrer com isso. Conhecimento geral, que é o conhecimento natural, orgânico do cérebro, ele faz com que as conexões ampliem no seu conhecimento específico. Apenas ler temas, livros e assistir conteúdo somente da sua área vai te tornar bom naquilo que você faz, mas não te trará tanta inovação se você, por exemplo, tivesse adquirindo novos conhecimentos, continuasse adquirindo novos conhecimentos. Esta abertura para adquirir novos conhecimentos faz com que você amplie a sua possibilidade técnica. Isso mesmo. Nosso cérebro não está dividido em caixinhas. A caixinha do copyright, a caixinha da aula, a caixinha do vídeo, a caixinha da escrita, a caixinha para consertar uma porta em casa, a caixinha para fazer uma cirurgia. Não tem caixinhas em nossas cabeças. Nós até estudamos em caixinhas, mas dentro do nosso cérebro não tem caixinha. É tudo junto e misturado. E esse tudo junto e misturado faz com que justamente tenhamos essa capacidade múltipla de encontrar soluções tão interessantes e tão inovadoras ao longo da história da humanidade. Essa é a forma que faz com que a gente amplie. Eu poderia citar aqui uma das pessoas que tinha esta capacidade e na era que nós vivemos ela está diminuindo. Leonardo da Vinci era uma pessoa que tinha conhecimentos amplos em muitas coisas. E naquilo que ele designava fazer, trazia para ele a possibilidade de fazer coisas incríveis na época dele. A formação da época do Da Vinci, obviamente, era uma formação múltipla. Nós, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, fomos encaixotando o conhecimento. Nós fomos fragmentando o conhecimento. Fomos hierarquizando o conhecimento. E ele ficou fácil de ser assimilado, é verdade, está até melhor agora. Tema tal, tópico 1, 2, 3, 4, subtópico 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, que legal, isso didaticamente é bom para adquirir. Entretanto, o cérebro não está preso a essa metodologia, a esta forma hierárquica de aprendizado. Os conhecimentos novos ampliam suas possibilidades. E aí, eu pergunto, você está ampliando os seus conhecimentos gerais? Que bom. Mas, por outro lado, você não pode ficar apenas no conhecimento geral. Você precisa desenvolver, ampliar sua capacidade específica, seus conhecimentos técnicos. Em algum momento, você vai ter que pagar conta. Em algum momento, você vai ter que pagar boleto. Em algum momento, você vai ter que produzir alguma coisa específica. E aí, a necessidade do conhecimento técnico. Entretanto, ele vem depois, não deveria vir primeiro. Quer um exemplo que essa inversão bagunçou tudo? Aprender um idioma. Aprender inglês. O processo natural de uma criança aprender um idioma é conhecimento geral. É método, tentativa e erro. Ele vai ouvindo e vai repetindo, vai ouvindo e repetindo. Ele ouve todo tipo de palavra, ele não sabe nem o que palavra ele está. Ele nem entende o significado das palavras que ele está aprendendo. Eu tenho uma pessoa que mora lá em casa, completou agora 6 anos. É um estrangeiro, está aprendendo língua portuguesa. Ele tem 6 anos que mora conosco. É o meu filho mais novo. Ele está aprendendo português como? Um método orgânico, natural, na conversação dos pais, dos irmãos, o dia a dia ali, ele vai aprendendo e vai ouvindo e vai adquirindo. E ele está ouvindo de tudo, todas as palavras que ele sabe, que ele não sabe, mas ele já sabe falar, ele já se comunica naturalmente com qualquer pessoa. Com um vocabulário reduzido, é óbvio, convenhamos. Entretanto, o que é que acontece quando ele completa ali
a idade de entrar na escola. O método de ensino escolar de inglês é uma tragédia. Porque ao invés de continuar estimulando a criança a aprender um novo idioma, como ela aprendeu a língua portuguesa, não. Ela vai aprender agora regras, ela vai aprender o que vem depois. Ela só vai aprender as regras de português depois de 4, 5, 6 anos depois que já fala português. Mas para aprender inglês, não. Já vai para as regras. Resultado, gera uma antipatia, uma tragédia cognitiva e a pessoa trava e aprende aquilo só para fazer prova e não aprende a falar. Ela passa os 9 anos no ensino fundamental estudando inglês e não sabe falar, passa mais 3 anos no ensino médio e não sabe, passa mais uns 3 ou 4 anos na faculdade e não sabe, apesar de ter um vocabulário enorme. Entretanto, o processo de aprendizado não foi orgânico. O cérebro não aprendeu, não guardou, só memorizou para a prova. Isso é uma tragédia no nosso modelo educacional. Estudar para fazer prova. Isso é uma miséria. Isso faz com que a nossa população seja uma eterna escrava e uma dependente. E só decora. Mas quando termina a prova, no outro, 10, 15 minutos depois, eu sou professor, sei um pouquinho do que eu estou falando, eu já fiz esse tipo de teste. Apliquei a prova na sala de aula, na graduação. No mesmo dia, na outra semana, eu repeti a prova e disse, gente, estou trazendo a mesma prova da semana passada para vocês fazerem, e aquele que tirar a nota melhor, eu vou deixar a segunda nota. Sabe o que aconteceu? A média caiu bruscamente. Só se mantiveram aqueles que realmente estudavam muito, mas a maioria, a média caiu. Por que caiu? Só fazia uma semana que eles tinham acabado de estudar. É porque eles não estudaram para aprender, estudaram para fazer prova. E quem estuda para fazer prova, termina a prova, o cérebro diz, ó, terminou, tchau. Na saída da porta ali, saiu da prova, no corredor, um já pergunta ao outro, ei, aquela questão 5, tu respondeu o quê? A pessoa olha para um lado assim, aquela cara de paisagem, e era o que a questão 5? Ele não sabe nem do que está sendo dito mais. Fração de segundos, às vezes, depois. Por quê? Porque o cérebro que ele tem entende que aquilo não tem valor, é só decorou na prova. Ele entra na sala e fala assim, ninguém fala comigo, ninguém fala comigo, ninguém fala comigo. Por que ninguém tem que falar com ele? Porque se falar, ele esquece. Vai mudar de assunto. Ele acabou de decorar lá na biblioteca, decorou no primeiro horário para no segundo horário fazer a prova. E assim, essa tragédia educacional tem aleijado cognição de muitos brasileiros. Porque decora para responder prova e não aprende para a vida. O inglês é um dos exemplos mais, talvez, dramáticos dessa situação. Se decora para fazer uma prova, mas depois não tem vocabulário e não sabe falar porque não fala. Não é exposto ao idioma. E aí não desenvolve a língua. E por que ele não é exposto ao idioma? Porque ele vai errar. Qualquer pessoa que foi exposta a qualquer outro idioma vai errar feio. E nossa educação foi formatada para ninguém errar. Por isso tem gabarito. E todo mundo fica desesperado para encontrar o tal do gabarito. Que é o gabarito, que são ali as questões, 10 questões corretas, por exemplo, de um determinado assunto. Mas são 10 questões apenas. A vida tem milhares de temas, milhares de questões. E você se esforça para decorar 10. Só que são 10 questões de um pequeno fragmento da matéria, que é de um pequeno fragmento de autores, que é um pequeno fragmento de livros, que é um pequeno fragmento de um idioma, que é um pequeno fragmento que o MEC exige. Aí você, às vezes, fica desesperado para gabaritar o fragmento do fragmento do fragmento do fragmento do fragmento. E aí você tira um 7, e eu vejo isso na sala de aula, você tira um 7, que é a média, e sai vibrando. E aí, galera, bate. Uhul! Passei! O cara tirou a média. Apenas a média. E média é o radical da palavra medíocre. Mediocridade, sabe o que é o radical da mediocridade? É a média. Você é um medíocre, ainda comemora, mas quando termina o ensino médio, ou termina a universidade, a faculdade, você olha para um lado e para o outro e não sabe quase nada. E por que eu estou falando isso? Primeiro que eu vivencio isso. Segundo, você mesmo que se formou. Vamos fazer esse teste? Topa fazer esse teste comigo? Você que passou no Enem e hoje está formado, se você fizesse o Enem hoje, será que você seria aprovado novamente? Eu acho que você não foi tão rápido para responder. Por quê? Porque provavelmente, baseado no modelo educacional brasileiro, você estudou para fazer prova, inclusive o Enem. 3, 4 anos depois, talvez não lembra mais de nada. Só vai lembrar dois tipos de aula que você teve durante toda a sua história na escola. As melhores aulas, que os professores emocionaram você, e as piores aulas, porque também você ficou muito indignado com aquilo e você acaba lembrando. Só tem 2 tipos de professor que você vai lembrar, os melhores e os piores. Os medianos você nem sabe. Você vai encontrar ele um dia na farmácia e olha assim,
Rapaz, eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Pois é. Você nem lembra mais. Por quê? Porque foi mediano. O cérebro não guarda a mediocridade, ele só guarda os impactos positivos e negativos. Você vai lembrar de gente que já machucou você, que magoou você e gente que te emocionou. A maneira de absorção de conhecimento, ele amplia quando você adiciona emoção, positiva ou negativa. Na sala de aula, no nosso processo de aprendizado, se você só estuda para fazer uma prova, não há emoção nenhuma nisso. A não ser que você tire uma nota boa ou ruim. Você vai lembrar da sensação, mas dos conteúdos provavelmente não. Radamés, tudo bem? E agora, como é que eu faço? Depois dessa conversa aí, me deixou preocupado. Os meus filhos estão estudando, eu também estou em sala de aula. E agora, José? A festa acabou. Se você reconheceu que a festa acabou, toma uma decisão consciente de aprender e amplie a sua arquitetura cognitiva. E uma maneira de ampliar seus conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos, hoje, para você não ficar nessa leseira de PA, aprendendo em PA, eu quero trazer uma oportunidade de você aprender mais do que em PG. É aprender exponencialmente. Galera de matemática vai lembrar do que eu estou falando. Se você passou pelo ensino médio, você sabe o que eu estou falando. Como que eu aprendo exponencialmente? O cérebro você já tem, ele é exponencial. Para a gente aprender exponencialmente, você precisa de um método de aprendizado exponencial. Como que adquiriu isso? Através de inteligência artificial. Isso mesmo. Os professores, por limitação similar à nossa, não terá como te dar uma educação exponencial. A educação formal, os nossos professores vão nos dar um aprendizado, no máximo em PA, que é acúmulo de conhecimento. Não é assim que a grade é acumulada? Você só vai ver um assunto, depois que vê o primeiro, 2 só vem depois do primeiro, 3 só vem depois do segundo. Isso é PA. Alguns professores, alguns métodos de alguns países, não vejo isso no Brasil, já usam um método em PG. É menos encaixotado, mais amplo, e você vai acumulando, multiplicando várias áreas e você vai formando, inclusive, a sua graduação. Algumas universidades americanas, a maioria, usa esse modelo. Não tem uma grade formatada escolhida pelos outros, como se os outros soubessem sua capacidade cognitiva e dissessem, você só vai aprender assim. Obrigatoriamente você só tem que ver essas matérias, porque nós decidimos que você tem que aprender assim. E é assim, ó, matéria tal, primeiro período é essas 5 matérias. Mas quem disse que eu quero essas 5 matérias? Porque você não sabe. E eles, os deuses do Olimpo, donos da educação, é que sabem o que você tem que aprender. Só que você já é adulto. Só que nós estamos no século XXI, nós temos tudo à nossa volta. Algumas universidades já não têm esse modelo. Você vai dizendo o que é que você quer aprender, existe uma área, eles delimitam áreas e não disciplinas. Você vai escolhendo as disciplinas e vai formatando. É muito comum você terminar uma graduação depois de 4 anos nos Estados Unidos, você está com 2 graduações. Porque a maneira como você juntou os elementos daquela grande refeição, que seria a faculdade, os elementos foi você que escolheu. Porque você gosta daquilo, aquilo vai acrescentando. E você tem uma formação muito mais interessante. Não quer dizer que é mais fácil, mas é mais interessante, tem o efeito emocional na escolha das disciplinas. E você tem um leque de opções e vai formatando. Você termina um curso de gestão, mas acaba terminando também um de TI, acaba também se formando em psicologia. É possível? Sim, dada a grade que você mesmo foi construindo, escolhendo e foi conectando os conhecimentos, assim como o teu cérebro faz, ele vai conectando. Ele não está programado para dizer A, depois B, depois C, depois D. Não. Isso é a estrutura, isso é uma decisão humana que os humanos colocaram para facilitar o ensino. Não quer dizer que ensino facilitado resulta em aprendizado facilitado. O aprendizado é individual, todo mundo sabe disso, mas nós insistimos em colocar todo mundo dentro de uma sala, 40 enfileirados, como se fosse uma fábrica, para dar educação em série, e achando que os 40 ali naquela sala, ou os 20, vão aprender igual, porque é a mesma matéria. Aí não é bem assim, nosso cérebro não é igual. Temos processos de aprendizado totalmente distintos dos outros. Isso deveria, no mínimo, ser respeitado. E não sermos tratados como robôs que têm que aprender o que os deuses do Olimpo, os donos da educação, disseram que nós temos que aprender. E pronto, e acabou a conversa. Porque eles são professores e você é apenas um estudante. Só que no século XXI todo mundo é estudante. Quem é professor no século XXI? Nós temos professores específicos em coisas específicas temporariamente. O professor não é professor, ele está professor. Naquele momento. É capaz de, no final da disciplina, o aluno pode ter passado do professor. Que é isso, Radamés? Isso é uma blasfêmia. Não, amigo, nós estamos no século XXI. Inteligência artificial faz com que qualquer pessoa amplie o seu processo de aprendizado e ultrapasse rapidamente, inclusive, dependendo, obviamente, do esforço,
Dependendo do quanto de energia que você vai colocar naquilo, dependendo do quanto que você vai se esforçar para ampliar seus conhecimentos. Mas é possível. Isso deveria ser, no mínimo, respeitado. Para você inovar, você que está criando uma empresa, criando um negócio, na sua profissão, você se formou, você acabou de sair, quando você se forma e vai para o mercado de trabalho, você acabou de sair engessado, porque você foi formado em um mundo que não tem mais forma. Zygmunt Bauman, um sociólogo francês, estudando a modernidade, ele escreveu alguns livros sobre sociedade líquida, amor líquido, profissão líquida. Vivemos em uma era em que o fluxo é tão intenso, ele é tão rápido, é tão líquido, que aquilo que você adquiriu como valor dentro de uma universidade, quando sai, ele é levado pela correnteza. E você tem que ter a capacidade de saber nadar nesse rio, nessa liquidez. Tudo é muito rápido, tudo é muito fluido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Isso é um desafio enorme para a humanidade, gigantesco para as profissões, absurdo para as pessoas, para os relacionamentos, para as organizações. É verdade, mas é um fato. Contra fatos, você pode até ter argumentos, mas vai dificilmente vencê-lo. Você tem que saber nadar nessa história. Você tem que saber... você está dentro do mar, você vai ignorar o mar? Você tem que saber nadar. Você tem que sobreviver no meio desta dinâmica tão maluca. Pois bem, você e eu precisamos adquirir conscientemente, deliberadamente, a capacidade de ampliar os conhecimentos de maneira veloz. Não dá mais para andar. Tem que correr. Se puder voar, melhor ainda. Mas não dá mais para ficar apenas... E aí, como é que tá? Tô indo. Tá indo para onde? Pro buraco desse jeito. Não é tô indo. Vamos para frente, né? Ditado de janeiro. Vamos para frente. Por quê? Provavelmente no seu cérebro deve ter dito assim, porque atrás vem gente. Não, amigo, não é atrás vem gente, já mudou. Pega esse ditado e joga no lixo. Vamos para frente porque já tem muita gente na frente. Nós somos um país que há 30 anos atrás o nosso PIB per capita era várias vezes maior que por exemplo, o PIB da Coreia do Sul. Éramos países chamados de terceiro mundo, 30 anos atrás. Hoje, o PIB da Coreia é várias vezes, dezenas de vezes maior do que o PIB per capita do brasileiro. O que aconteceu com essas duas nações? Um investiu pesado em educação, educação de ponta, educação exponencial, enquanto outros países ficam apenas transitando de uma ideologia para outra e uma turma se revezando no poder e o resto virando o resto. E quando aumenta um pouquinho, melhora um pouquinho a vida das massas, as minorias ficam todas alegres porque as massas vão ficar satisfeitas e param ali de investir em educação. Estamos numa condição que para o estudante estudar hoje no Brasil ele tem que ganhar algum dinheiro. No ensino médio está acontecendo isso. Aprender, buscar educação, ampliar, correr atrás. Isso acontece se tiver algum tipo de estímulo. Aprender deveria ser o estímulo. Aprender, adquirir conhecimento para se tornar competitivo. Se você faz alguma coisa por causa da cenoura, o seu foco não é nem na corrida, é na cenoura. Na hora que a cenoura acabar, acabou o estímulo, e aí o que é que fica? O correr serviu de quê? Nem serviu, porque era só por causa da cenoura. Nós precisamos tirar a cenoura, substituir a cenoura pelo prazer da corrida. Ué, por que a gente está vivendo? Por alguma coisa? Viver já tem que ser o motivo. Mas viver com qualidade, bem, buscando, estudando, crescendo, ampliando suas possibilidades. Mas você sendo o agente ativo desse processo. E não um agente passivo ou apenas uma massa de manobra. Você que tem que ser o ativo, o agente ativo. Porque quando eu sempre coloco um objetivo externo, o que acontece? Quando dá errado, eu vou culpar também os outros. Eu vou dizer que a culpa é do elemento externo e não o MacGyver aqui. Eu que tenho que ser o MacGyver, eu que tenho que resolver os problemas, né? MacGyver é novo, hein? É bem antigo, MacGyver. Bom, esse é o nosso primeiro bloco. Já começamos assim, pegando fogo. Vamos logo sair dessa zona miserável de mediocridade intelectual e vamos aprender coisas novas, vamos ampliar. Você se liga, olha, você escute o que eu estou te falando. No século XXI não tem mais espaço para esse tipo de estudante que está estudando hoje nas escolas. No século XXI não tem espaço para a mediocridade intelectual de muitos empresários e muitos profissionais que se formaram, que aprenderam algum conhecimento e parou naquilo ali. Você não caia nessa armadilha. Amplie. Hoje nós temos múltiplas oportunidades e possibilidades de avançar velozmente.
Daqui a pouco a inteligência artificial estará substituindo provavelmente você, porque parou no meio do caminho, enquanto que ela não. Ela continua estudando, ela continua aprendendo. E já estamos em nível de IA própria e aprender sozinha. Mas você não aprende sozinho. Você continua dependendo de professor. Você continua dependendo de papai e mamãe empurrando, mandando você ir para a escola. Você continua ainda dependendo de governo para dar uma cenoura para você, correndo atrás da cenoura, continuar seus estudos. Essa população se tornará, de fato, ficará à margem de um século que é simplesmente ultraveloz. E não está nem aí se você está no Brasil, nos Estados Unidos, Japão ou Índia. É você que está vivo e você tem que tomar uma atitude. E eu estou aqui para provocar você, porque o ser tão inovador é ser tão inovador quanto qualquer outro no planeta Terra. Vamos para o intervalo, a gente volta já. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTValvivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Uma das maneiras de nós ampliarmos nossas possibilidades de aprendizado, de conhecimento, é estudando. Buscando conexões, né, com conhecimento. Foi um dos pilares que nós abordamos um pouco forte agora no módulo anterior, no bloco anterior. Módulo, parece que a gente está dando aula, né? Mania do professor. Uma outra maneira é fazendo conexões, conhecendo pessoas. Eu não sei se você... não sei qual o seu DISC aí, o seu perfil, né, o seu Enneagrama, MBTI, o seu Big Five. Já falei aqui de 4 ferramentas que procura descobrir perfis de temperamento das pessoas, personalidade, jeito de ser. É importante que você até faça isso para você aprender mais sobre você. E alguns têm mais facilidade para se conectar com pessoas, outros têm menos. Algumas pessoas preferem vidas mais isoladas, vidas mais fechadas, sozinhos ali, buscando uma vida mais reclusa. Tá tudo ok, nem todo mundo é obrigado a ter que estar falando com todo mundo o tempo inteiro. Entretanto, quando a gente está falando de ter sucesso em alguma coisa, não dá para ter sucesso sozinho. Você vai ter que se conectar com pessoas. Nós já temos um raio de conexão familiar, que é uma conexão que você não pediu, ela é genética, você tem irmãos, não por opção, é genético, eles nasceram, são seus irmãos. Você tem seus primos, tios, família. É um raio de atuação, de proximidade, de conexão que você tem por herança, aquisição genética, afinidade genética. Você pode gostar, não gostar, porque tem temperamento diferente, mas aí já tem o seu primeiro nicho, primeiro grupo, para você começar a ampliar as suas conexões. Fora isso, se você é uma pessoa que tem algum tipo de objetivo, se você entrou na escola, se você tem algum tipo de formação, você adquiriu um outro grupo de conexões, as conexões educacionais. Talvez você conheça pessoas lá do ensino fundamental. Talvez você tenha ainda conexões com pessoas do ensino médio. Você fez uma faculdade, você também deve ter conexões com pessoas da faculdade. São dezenas, talvez centenas, se você é de uma família que teve que mudar muito de escola ao longo da sua jornada, você se conectou com centenas de pessoas ao longo aí dos seus, pelo menos, 20 anos, que é, em média, alguém que vai do 0 até terminar uma faculdade, passa aí de 18 a 20 anos, alguns um pouco mais por conta dos custos que são maiores. Então, nos últimos 20 anos, você se conectou com centenas de pessoas, diretamente, porque estudava na sua sala de aula, e indiretamente isso triplica, quadruplica, dependendo se lá durante seu período escolar você também fez outras atividades. Eu pergunto, tu fez alguma coisa nesse sentido ou não? Então, nível 1, família. Você se conecta com a sua família, conversa com seus primos, seus tios, ali ou não? Cada um, ou como diria um primo que eu tinha, cada qual com cada qual. Cada cal com cada cal, ele dizia assim. Mas aqui nós estamos falando para pessoas que buscam sucesso. O que é sucesso?
adquirir um patamar não existente, não seu ainda. Você quer atingir esse patamar. Então, isso é quando você atinge ele, quando você encontra, quando você conquista, você atingiu o sucesso. E aí, não vamos misturar sucesso com felicidade. Você pode ser feliz e nem ter sucesso. E pode ter sucesso e ser feliz. Entretanto, são coisas um pouco distintas, dependendo da sua perspectiva, até muito distintas. Tem muitas pessoas que têm sucesso naquilo que fazem, mas não são felizes. E também tem pessoas que não têm sucesso e mesmo assim são felizes. E também tem as pessoas que têm sucesso e são felizes. Então, nós temos aí pelo menos 3 opções. Espero que você esteja numa das 3, não esteja na quarta, que nem tem sucesso e nem é feliz. Aí é complicado. Aí você está com um problema interno e externo. Mas não é o nosso objetivo aqui tratar. Voltando. Conexões. Por que eu preciso delas? Eu preciso delas tanto para ter sucesso, como também para ter felicidade. Essa felicidade meio que vendida hoje em dia por uma ala de algumas áreas da ciência, do tipo, primeiro eu, depois é que vai ser eu, só para depois ser eu de novo, aí sim, agora que vai ser eu de novo. Então é o egão fica tamanho de um trem que não tem trilho que aguente, nem a própria pessoa. Você não é uma ilha, já diria John Donne, grande escritor inglês. Nós vivemos em arquipélagos, você não é uma ilha. E por você não ser uma ilha, você não vai sobreviver sozinho. Você precisa de outras pessoas para se conectar. Sobreviver, eu digo, é ter felicidade e ter sucesso, né? Nesse sentido que eu estou dizendo. Porque é da própria natureza, é do nosso DNA ser um ser gregário, ser um ser social. E dependendo, obviamente, claro, daquilo que você decidiu ser depois de adulto. Eu estou falando em condições normais de temperatura e pressão. Nós temos essa configuração genética de ser social. Então, as nossas conquistas e até nossas realizações pessoais, seja o topo da pirâmide de Maslow ou no meio dela, sempre haverá algumas pessoas em volta. E é importante, tanto elas para nós, como nós para elas. Vamos lá. Família, colegas de bairro, de rua, de escola. E aí tem um terceiro nível, que é um nível de conhecimento, de conexão de pessoas que você vai ter, deliberada. E aí essas pessoas, elas fazem parte da sua estratégia, provavelmente de sucesso. Você quer ter sucesso, provavelmente você quer adquirir resultado. E aí, para isso, você vai precisar conhecer pessoas estratégicas, pessoas que têm conhecimentos que você não tem, pessoas que têm conexões que você não tem, pessoas que não têm conhecimentos, alguns conhecimentos que você tem, pessoas que não conhecem, algumas pessoas que você conhece. E aí nós já colocamos aqui pelo menos 4 grandes áreas e 4 grandes motivos para você ter que se conectar com outras pessoas. Tem áreas da sua vida que você não conhece. Você já deve ter percebido que você não conhece a maioria dos conhecimentos que existe em sua volta. A nossa zona de incompetência é gigantesca. Se pudéssemos fazer um círculo aqui, tá? Esse círculo, a área maior seria a zona de incompetência, aquelas áreas que você não conhece. Aí tem uma pequena área, que é aquela zona de mediocridade, ou zona de conforto, que é aquela área que você já tem conhecimento. Então, dentro desse grande círculo, tem um pequeno pontinho, que é a área que você tem conhecimento. Essa área que você tem conhecimento gera um conforto e você fica agradável dentro dela. Alguns nunca mais sairão dela, passarão a vida inteira dentro dessa pequena área de conhecimento confortável e aí você fica ali, tranquilo. Só que ainda não é só a zona de excelência. A zona de incompetência é a maior. A segunda é a zona de competência limitada, aquilo que você aprendeu e ficou nela e pronto. Aí tem uma outra zona que é de excelência. Não está na zona de mediocridade. Não está. A zona de excelência não é nota 7, a zona de excelência é 10. E aí é menos, né? É menor ainda o tamanho dessa área dentro do todo, a sua zona de excelência. Poucas coisas, eu e você, fazemos muito, mas muito bem. Pouquíssimas coisas. Sua zona de excelência. E ainda tem a zona de genialidade,
que é menor ainda, que é aquela zona não que você é muito bom, é que você é ultra mega power black top, entra até o black aqui, até a cor no meio. Quer dizer, você realmente é muito fora da curva. Essa zona é menor ainda. Ok, dentro de todas essas zonas você tem pessoas. Na zona de competência é onde está a maioria das pessoas. Temos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Você não deve conhecer nem 1 bilhão. E está tudo normal. Talvez nem 1 milhão. Talvez 1.000, dependendo do seu grau de conexão. Uma boa parte conhece aí talvez 100, 200, 300, 400 pessoas, aí começa a curva a reduzir. E vai parando nisso. Conhecer mesmo. Você tem um telefone, ela tem o seu telefone, vocês se conhecem. É isso que eu estou falando. Alguém que tenha possibilidade de ativar, de apertar o botão da conexão. Quantas pessoas tem no seu celular que você pode entrar em contato? Diz mais ou menos o seu raio de conexão. E aí na sua lista telefônica vai ter gente dessa área de grande área de incompetência que você não conhece. Vai ter algumas pessoas da sua área de competência que você tem de conhecimento. Um número grande em relação ao anterior, um número relativamente grande, mas que está ali só na zona de conforto. Você vai ligar para ela liga para você, mas ninguém agrega nada ao outro. Não tem uma melhoria incremental, não incrementa a melhoria no outro. Às vezes é só aquele para manter. Dentro das suas áreas de excelência, tem algumas pessoas, essas aí já te incomodam, que elas estão sempre buscando a melhoria, é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, o tempo inteiro, todo o tempo. Aí são as pessoas de excelência, são as pessoas de alta performance, que não estão satisfeitas. Elas morrem lutando, mas não decidem parar de lutar. Elas não se aposentam. Elas não vão morrer em cima de um sofá. Vão morrer lutando, batalhando. Até porque morrer elas sabem que vão. Mas preferem ter essa busca de estar constantemente melhorando, constantemente avançando. Vou citar aqui, que já citei outras vezes, o exemplo do Niemeyer, um grande exemplo de pessoa que até os últimos horas, minutos, enfim, seus últimos horas de vida estava lá, o cérebro a mil, pensando mil, mas o corpo encerrando a jornada dele. Isso é possível se você realmente desenvolver ao longo da sua história essa capacidade de buscar excelência. Na genialidade eu nem vou falar aqui, porque já é uma coisa bem mais reduzida, mas é possível também cada um de nós se tornar realmente muito fora da curva em provavelmente, no máximo conhecimento, uma área de conhecimento. Porque o gênio, ele é gênio geralmente em um tópico só do conhecimento, não é nem toda a dimensão daquele tópico. Na música, fulano era gênio na música, mas era gênio em um instrumento, em uma coisa, ele não era gênio em todos os instrumentos. Então até mesmo na área da música não dá para ser gênio. Beethoven não foi gênio em todos os instrumentos musicais, ele foi em algumas. E às vezes a genialidade vem em escrever a música, outros em cantar e outros em executar em um instrumento. Tamanha é a área do conhecimento e tamanha é a limitação nossa enquanto humano para crescer. Mas resumindo aqui, nós falamos de zona de incompetência, zona de mediocridade, zona de excelência e a zona da genialidade. Todas essas 4 zonas nós precisamos de conexões para ampliar nossas possibilidades. Eu pergunto, você está fazendo o que sobre isso? Bom, eu tenho uma novidade para você. Eu tenho uma novidade para você. Essa novidade passa por uma formação de um curso de introdução à vida intelectual. A vida que amplia sua capacidade de cognição, de plataforma educacional. E isso não tem nada a ver com modelos tradicionais de escola, mas um processo de aprendizado veloz, usando IA, para te ajudar a adquirir. Não é IA para pensar por você. Tem muita gente hoje que não estuda mais. Toda perguntinha vai ali num desses chats da vida, pergunta, vem a resposta, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora sim, se a humanidade estava com dificuldades de avançar, porque estudar dá trabalho, agora o grau de emburrecimento vai subir ao patamar mais absurdo, porque ela não irá mais estudar, ela não terá mais capacidade de resposta, ela só vai agora buscar uma pergunta e a resposta que vem em algum lugar, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e dá a resposta. Agora, se o ser humano resolver trilhar esse caminho de usar IA
para dar as respostas que era ele que deveria ter, e ele deveria usar a IA para ajudá-lo a adquirir esse novo conhecimento, ampliar essa nova possibilidade, de fato a nossa situação cognitiva, intelectual vai piorar muito. Mas cada um pode fazer alguma coisa, e o que eu posso fazer é ajudar quem quiser ser ajudado através de um curso de introdução à vida intelectual. Você se sente incomodado com isso? Gostaria de ampliar a sua vida intelectual? Eu sei que algumas pessoas já pararam, desistiram, se aposentaram, morreram, esqueceram só de enterrar. Mas não estuda mais nada, não busca mais nada, não está pesquisando mais nada. Está só ali na sua zona ou de incompetência ou na zona de mediocridade, porque para estar na zona de excelência, não dá. No século XXI não dá. Quem está na zona de mediocridade vai ser expulso em breve, porque nem a mediocridade ninguém aguenta mais. As pessoas não querem nada medíocre, sempre querem coisas melhores. Quer dizer, quem quer coisas melhores são aqueles que já estão no grupo da excelência. Só que o mercado exige excelência. Então você é obrigado a sair da mediocridade na marra. Ou você sai por amor ou vai sair pela dor. Alguns já estão saindo pela dor e alguns por amor. A grande maioria nem por nenhum desses motivos estão saindo, continuam lá. Acho que você não é uma dessas pessoas, senão você não estaria até agora assistindo a mim com essa voz de taquara rachada, provocando você, mexendo com você para que você faça alguma coisa séria para sobreviver esse século XXI que está por aí. De um lado, investir pesado em conhecimento, amplo e restrito, porque o mar cresceu e a sua área de navegação ampliou, você tem que estudar muitas áreas mesmo, muitos conhecimentos, se você busca sucesso, tá? Não se você busca felicidade. Buscar felicidade também nem precisa estudar. E tá tudo em paz com isso, tá? Tranquilo. Estou falando para aqueles que estão buscando alta performance, resultado, crescer, progredir, desenvolver-se. É nessa linha aí que eu estou falando para os que buscam. Para vocês, de fato, o século é muito diferente e vocês vão ter que correr muito. Não é correr para frente porque atrás vem gente, mas porque já tem muita gente lá na frente. Adquirindo conhecimento e, por outro lado, fazendo conexões. Esses dois pilares são os pilares que mais nós batemos aqui, são os pilares que mais eu tenho batido, no bom sentido, lá na incubadora de negócios que nós temos na universidade, para que eles continuem em velocidade 2, velocidade 3, para poder masterizar e ampliar o seu processo de aprendizado. E tem que aprender rápido, muito rápido. Alguém que resolve ter uma startup aprende na prática que o processo de aprendizado é veloz. Toda a literatura de startup fala isso, os investidores falam disso, as aceleradoras falam disso. Olha o nome da instituição que ajuda o empreendedor, aceleradora. Deu para captar que a coisa tem que ser veloz? E as incubadoras, que no caso, que é o meu caso, que faço parte, esse processo tem que ser rápido. Não dá para ficar 1 ano dentro de uma incubadora, 2 anos, 3, você pode até ficar até 4 anos. Mas o mercado exige velocidade, que se aprenda rápido. Isso, gente, serve para negócios, isso serve para estudantes. Todo estudante devia estar incubado em algum lugar que ajudasse ele a ter velocidade. O nome disso devia ser escola, toda escola deveria ser uma incubadora. Toda a escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, tudo deveria ser incubadora. Aprende, pratica, aprende, pratica, aprende, pratica, aprende, pratica, pratica, aprende, pratica, pratica, aprende. Entendeu? Rápido, muito rápido. Mas isso só vai acontecer se você busca excelência ou genialidade. Se você está acomodado, até isso que eu estou falando você já nem aguenta, você cai fora, você já inclusive nem deve estar mais por aqui. Medíocre talvez não esteja aqui, a não ser que seja um medíocre querendo se libertar. Os medíocres querendo se libertar, beleza, serão todos muito bem-vindos, porque eu também era medíocre. E nem sempre somos livres para escolher estar na mediocridade ou estar na excelência. É uma decisão de escolha que a gente tem que fazer de mudar, de melhorar, de avançar, de progredir. E às vezes isso vem por uma dor. Você perdeu às vezes alguma coisa, você perdeu um emprego, você perdeu um familiar, você perdeu alguma coisa que te sustentava, te segurava e agora você tem que correr. Tranquilo. Ou por amor. Você foi aprendendo e o conhecimento ele desperta essa possibilidade de aprender coisas novas. E isso gera em você um desejo para aprender algo novo. Pois bem, em breve nós teremos aqui um curso de introdução à vida intelectual. Queremos
contribuir, passando pelos titãs da civilização ocidental, são vários, desde a Grécia, onde nós vamos começar aí há 2.500 anos antes, né, do nosso tempo, 2.500 anos atrás, passando pelas grandes civilizações, passando pelos grandes titãs, e aí dizer grande titã é um pouco até de pleonasmo, né? Passando pelos grandes homens que foram utilizados nessa era para nos fazer crescer e nos fazer aprender. Você tem que voltar a estudar essas pessoas, o processo deles, o impacto deles continua sendo o mesmo, atuais, o que mudou foram as ferramentas, mas dá para aprender muitas coisas com Aristóteles, dá para aprender muitas coisas com Jesus Cristo, apesar de não ter sido nenhum escritor, nenhum educador, mas a vida dele, o que ele fez foi poderoso demais, tanto lá na Grécia como Aristóteles da vida, ou Jesus Cristo no mundo judaico e hoje também para nós, na era que nós estamos. Mas dá para aprender também muitas coisas com São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, homens em suas eras que foram bastante úteis. Dá para aprender um pouco na modernidade com Shakespeare. A obra dele, a maneira como ele tratou a palavra, a escrita, dá para a gente aprender com um monte de gente. Aqui eu não vou ficar citando porque, de fato, a lista é grande. Mas dá para subir nos ombros desses gigantes e ver o que eles viram. E mais, com IA, dá para você ver até o que eles não viram. Dá para ver mais longe ainda do que eles viram. Mas é preciso ter humildade e aprender com eles, subir nos ombros deles. Não é você apenas ficar olhando, achando, não, eu estou vendo tudo. Não, você tem que ter humildade de aprender com eles. E aí, ao adquirir esse conhecimento com eles, com a ajuda masterizada de uma IA, de algumas IAs, você pode ver, inclusive, além. Quem é menos jovem aí vai lembrar do chamado Olho de Tandera. Eita, Thundercat. É o novo, hein, esse tal de Radamés? É, visão além do alcance. Isso é possível hoje com a educação exponencial. Mas tudo começa com uma breve introdução ao nosso mundo intelectual para poder você sair dessa mediocridade. Amigo, a vida é muito mais do que ficar rolando aí um timeline de uma rede social ou do seu grupo que você faz parte só fala daquilo ou da sua narrativa apenas de reclamar do país que está. Você vai para onde, amigo? Se você não melhorar, o problema não está no país, está em você. Para onde você for, você leva o problema. Aí, esse Nordeste vai embora daqui, vou lá para o Sul, vá para lá. Se você não melhorar, se você não aprender aqui, tu leva o problema para lá, que é Vossa Excelência. Agora, se você resolve primeiro o problema em você, aí você pode ir para qualquer canto, meu amigo. Para qualquer canto, de Mossoró a Munique, Barcelona, Fremont, na Califórnia, para onde você quiser. Você é que será uma obra de excelência. Quem tiver ao redor que tem que acordar. Beleza? Uma das coisas que a gente quer, inclusive, resgatar nessa nossa formação é o espanto. Você parou um pouquinho para descobrir o poder do espanto? Eu não quero trazer aqui todos os conteúdos, mas a gente precisa resgatar o poder do espanto. A vida medíocre tira uma coisa maravilhosa que é o espanto. Criança tem espanto, ela olha e ela fica espantada quando ela vê aquilo e dá aquela vontade de saber mais e pergunta. Uma boa parte dos seres humanos adultos pararam de perguntar, pararam de se espantar. Eu vou confessar uma coisa boba talvez para vocês, mas todas as vezes que eu levanto a cabeça e vejo um avião, eu fico, como é possível a gente estar fazendo um negócio desse? Eu me espanto. E quando eu entro nele aí é que eu me espanto mais ainda, né? Como é que aquele bicho começa a subir e depois como é que ele desce e não cai, como é que ele... Quer dizer, ele não desce não, né? Usando aqui o cinema, o avião ele não desce, ele cai com estilo, ele sabe cair com estilo e freia, e ele cai ali. Ele não pousou como um pássaro, ele pousa, ele sobe, mas avião ele cai com estilo e ele sobe com estilo. E graças a Deus que até hoje os que eu subi e desci estavam com bastante estilo. Perdeu o estilo, a gente já era, né? Mas o espanto, você olha para uma flor, você olha para a natureza, olha para uma praia, olha para a criação maravilhosa de Deus e você se espanta.
como que aquela planta vive, como que... Enfim, quando você olha para um problema, quando você olha para o seu negócio, você olha para a sua empresa, a sua profissão, você é um médico, você é um juiz, você é um advogado, você é um professor, olhe para os processos daquilo que você está fazendo, você deveria se espantar para descobrir coisas novas. Olhe para você. Você parou de se espantar? Tem ainda uma infinidade de coisas para você aprender. Mas para isso você precisa fazer o beabá, que é adquirir conhecimento exponencial, esse conhecimento geral, público e explícito, e o conhecimento tácito, específico, e se conectar com família, se conectar com amigos e se conectar com parceiros, que são conexões deliberadas, pesquisadas. Nem todo mundo tem que entrar no seu raio de conexão de parceria. Somente quem de fato é parceria. E para isso você tem que ter, né, capacidade de escolha, mas tem que ter um raio de conexão grande o suficiente para você atingir seus objetivos. Corra! Corra, valente! Corre, valente! Corre, valente! Não dá para ficar só olhando as coisas passar. Não dá para ficar nem só andando, acompanhando. Não, tem que correr. Se um dia você tiver tecnologia, voe. Se ainda não tem condição de voar, corra. Corra, mas não fique apenas olhando as coisas passarem. Vamos para o intervalo, a gente volta já.